Começar o dia emagrecendo? Sim, se você não toma café da manhã, toma café da manhã, mas sente fome antes do almoço, ou então aquela fome enorme à noite. Tenho aqui 3 sugestões e 2 receitas que resolveram para mim. Você não quer experimentar? Você faz um lanchinho entre o café da manhã e o almoço. Tem muita fome à noite? Está conseguindo emagrecer com a sua dieta, com o que você come hoje em dia? Talvez você esteja comendo pouco de manhã. Você comendo um pouco mais de manhã aumenta a sua saciedade. Mas eu não estou falando comendo pouco em termos de quantidade. Eu estou falando em termos de qualidade. O que você come de manhã? Você já verificou se não tem muito carboidrato na sua dieta de manhã? Um pouco mais de proteína ajuda na saciedade e te dá mais disposição para o dia. Mas, Pátia, eu não tenho fome de manhã, não tenho tempo de manhã. Então, experimente essa primeira sugestão. A primeira sugestão é um shake de whey protein, para quem não consegue comer de manhã e quer inserir mais proteína no café da manhã. Aqui eu juntei whey protein, o leite desnatado. Você pode fazer no liquidificador com frutas vermelhas ou então abacate. O abacate fica mais grossinho e inclui um pouco de gordura nessa mistura. Agora é só colocar um pouco de força, chacoalhar bem. Eu uso esse copinho, que para mim é mais prático, mas pode usar, como eu falei, o liquidificador. E aí fica bem batido, não fica os grumos. Então, como eu disse, são 21 gramas de leite desnatado e mais 20 gramas de whey protein. É o café da manhã no copo, um café da manhã líquido. Para quem não quer comer muito de manhã, quer dizer, não quer comer pesado de manhã, e para quem também não tem fome, às vezes beber fica mais fácil do que comer. Eu aumentei minha quantidade de proteína da manhã com whey protein nos dias que eu não tenho muito tempo ou que eu vou treinar. Se você quer adquirir whey protein direto na sua casa de forma segura, estou deixando aqui na descrição do vídeo meu link do Mercado Livre. Minha vida toda eu escutei que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. E hoje eu entendo por quê. Tomando um café da manhã com mais proteína, eu tenho saciedade até a hora do almoço. E no almoço, também com mais proteína, eu chego com menos fome no jantar, às vezes eu nem janto. A primeira receita é um muffin de frango. Espero que você goste. Essa receita é de muffin proteico, que faz um bom café da manhã ou então um bom lanchinho da tarde. Aqui então eu cozinhei o frango temperado, como se fosse fazer uma canja, e vou processar tudo isso. Depois de processar, eu vou separar 200 gramas de frango. Para cada 200 gramas, a gente vai colocar um ovo. Voltei para o processador, mas tinha me esquecido do fermento. Então, uma colherinha também de fermento. Misturo tudo isso e vou dividir essa massa em 4, dá mais ou menos uns 50 gramas. Então, eu divido em 4 e coloco isso para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno é meio lento, então deu uns quase 30 minutos. E aqui está o resultado de um ótimo café da manhã. Comendo apenas 2 desses já é o suficiente para mim de manhã, por volta de 30 gramas de proteína. Eu inseri tudo isso no Fat Secret. Então, o café da manhã eu coloquei o peito de frango e o ovo, meio ovo, que é o que basicamente foi aqui. Então, isso já me dá, como eu disse, uma quantidade de proteína suficiente para mim no café da manhã. 32 gramas de proteína, que para mim já é o suficiente. Tá gostando deste vídeo? Me deixa o seu joinha, não custa nada para você e me ajuda muito. A segunda receita é um pãozinho de frigideira, mais proteinado, é claro. Espero que você goste. Para o pãozinho de frigideira, a gente vai precisar de 2 ovos, farelo de aveia, aqui não é aveia, é só o farelo da aveia, 20 gramas, uma lata de atum em água, ao natural, escorrido, queijo, qualquer queijo light, 30 gramas, sal e tempero a gosto. Vou bater aqui os ovos
Tem que bater muito bem, esse não ficou bem batido. O atum, vamos acrescentar, o farelo, e aqui tá a lata de atum. Nessa receita tem uma lata de atum, 98 gramas a porção, uma lata. As proteínas que a gente tem nessa lata, nessa porção, são 27. É a segunda coluna, 98 gramas, 27 gramas de proteína. É bom para ir acostumando a ler os rótulos. Os rótulos ajudam muito porque a gente pensa que está consumindo proteína suficiente e não está. Então aqui também está o farelo de aveia, o rótulo do farelo de aveia, que aí não tem tanta proteína, mas também não tem tanto carboidrato. São só 5 gramas de carboidrato por 10 gramas, tem muito menos carboidrato que a aveia. Então a gente vai forrar o fundo de uma frigideira pequena com a metade da mistura. Aí pode ver que eu não bati direito os ovos, começou a dar uma aguinha assim, mas dá para corrigir. Então metade da mistura, coloca o queijo e cobre com a outra metade. O queijo bem coberto para ficar depois derretido só dentro mesmo do pãozinho. Então cobrindo bem o queijinho, colocando toda a mistura na frigideira. Agora, como o ovo não está bem misturado, eu espalhei mais, então não vai ficar um pãozinho alto, vai ficar mais fininho, mas pelo menos vai ficar cozido e misturado com o ovo, senão vai ficar um grande omelete, né? Então vou espalhando tudo pela frigideira, então tem sempre como corrigir. Se o ovo não estiver bem batido, ele fica soltando todo o líquido assim, não incorpora direito. Então eu resolvi tampar para cozinhar bem. Depois de uns minutinhos eu tiro a tampa e verifico se deu uma cozida de um lado. Vamos virar. Se não tiver prática para virar, você pode passar para um prato e depois virar. Quase me dei mal aqui, mas deu para corrigir. Então eu ajeito agora na frigideira para cozinhar bem esse outro lado. Um lado já está, né? Mas não precisa mais tampar agora, para não juntar muito vapor dentro. Eu gosto mais torradinho, então vou deixar torrado os dois lados. E já providencio um prato para colocar o pãozinho. Então aqui, esse pãozinho são 2 porções, então eu consumi metade desse pãozinho, isso já me deu a quantidade de proteína necessária. Gostou desse vídeo? Continue assistindo outros vídeos aqui do canal.